Olá, seja bem-vindo a este programa Basta Crer. Começamos o nosso programa de hoje e é um grande prazer estar aqui na sua companhia, não é? Então, seja bem-vindo a este programa. Aproveita que acabamos de começar. Se você que nos acompanha já está acompanhando todos os programas Basta Crer, então exorto a você a enviar uma mensagem com o link da Curiacos TV ou uma mensagem com os canais onde nós estamos, não é? Para todos os seus amigos, familiares, pessoas que você conhece para assistir esse programa. E se você nos acompanha pela primeira vez, não saia daí. Fique aí porque no programa de hoje teremos conosco o apóstolo Jorge Tadeu, que irá falar a palavra de Deus para a sua vida, com o objetivo que você encha o seu coração com a palavra de Deus e também tenha sucesso e vitória na sua vida. Muitas vezes nós procuramos soluções para os problemas e não encontramos. Se você se identifica com isso, então é mais um motivo para você não mudar de canal e ficar aí com a gente. Se precisarem de pedidos de oração, podem enviar através dos nossos contatos. Temos aí o WhatsApp, talvez você nos acompanhe fora de Portugal, então envie uma mensagem de texto ou uma ligação via WhatsApp. E também temos o número do SOS, mais 351 21 190 8990. E agora posso falar o número do WhatsApp, é sempre bom eu falar o número, não é? Talvez você está aí mais longe da televisão, então assim eu falo, você já anota. Mais 351 912 895 800, já salva esses contatos aí para você ligar sempre que necessitar de falar com um dos nossos pastores ou um pedido de oração. Através dos contatos também pode enviar o seu testemunho contando algo de bom que Deus fez na sua vida. Recentemente, quem sabe você não enviou o seu pedido de oração e já obteve resposta, então compartilhe conosco, porque eu tenho certeza que além de encorajar outras pessoas, nós também ficamos felizes com essas boas notícias, não é? Agora então convido a vocês a prestarem muita atenção no que o apóstolo tem a nos dizer neste programa para tudo que você está fazendo. Se quiser até tome notas, não é? Para colocar em prática mais tarde. Vamos lá. Bem, então vamos falar de finanças mais uma vez, porque realmente é uma área onde toda a gente está a sofrer. E Deus tem a resposta para a nossa libertação financeira. Quem sabe você tem dinheiros amarrados, devem dinheiro. Quem sabe você tem dívidas. Quem sabe você é um empresário que está à beira da falência. Ou uma pessoa que não tem emprego, ou que sei lá o quê. Será que Deus quer ajudá-lo? Sim, Deus quer. Será que Deus é capaz, tem poder? Claro que sim. Agora, nunca diga a Deus o que é que Ele vai fazer, porque Ele é que é Deus. Deus é que vai dizer assim o que é que você vai fazer. É engraçado, não é? Normalmente a pessoa fala com Deus, ora e diz, ó Deus, vai ali, ó Deus, faz isto, mas Deus não obedece a ninguém. Então o que é que nós podemos fazer? É dizer a Deus qual é o nosso problema e ver o que é que Deus diz que nós devemos fazer para que Deus, que pode e quer, consiga ajudar. É verdade. Deus pode, tem poder, Deus quer, mas nem sempre consegue. Sabe por que é que nem sempre Deus consegue? Porque a pessoa não obedece a Deus e Deus não vai mudar. Quando a pessoa diz, eu sigo a Deus à minha maneira, bem, Deus pura e simplesmente não muda. Eu é que tenho que mudar. Um dos grandes segredos é o seguinte: o nosso inimigo verdadeiro não é a economia que está lá fora, não é a crise do Covid-19, não é o patrão, o sindicato, sei lá o quê. Não. Quem está por trás disso tudo é o diabo. E não importa se alguém disser que não acredita no diabo, não faz diferença nenhuma, porque ele existe e ele se manifesta. Não se vê, mas também não vejo eletricidade, não vou dizer que eletricidade não existe. Então o diabo existe. E o apóstolo Paulo dizia aqui em Efésios
Efésios 6, dizia assim uma palavra muito forte. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor na força do seu poder. Seja forte em Deus e no poder de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, armas de Deus, para poder estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra a carne e sangue, contra pessoas, contra coisas que se veem, mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, no mundo do Espírito. Sabe que o mundo do Espírito é absolutamente real. E é lá onde você pode ganhar toda a sorte de batalhas. Havia, por exemplo, Daniel, um homem muito amado de Deus. Deus gostava muito deste Daniel, porque Daniel, desde a sua juventude, foi fiel, amava a Deus, ajudava a Deus. E Daniel estava habituado a que sempre que ele fazia um pedido a Deus, Deus respondia. Só que certa vez, Deus não respondeu. E ele ficou muito triste e pensou, bem, eu devo estar com algum pecado, alguma coisa que irrita a Deus. Então, se autoanalisou, lá pediu perdão de tudo e mais alguma coisa, mas mesmo assim Deus não respondia. Então ele ficou muito triste. E eis que um anjo lhe apareceu e disse, olha, desde o primeiro minuto que tu fizeste essa oração a Deus, Deus respondeu e enviou a resposta. O problema é que, a meio caminho, quando o anjo que Deus usou para trazer a resposta enviou para a tua vida, esse anjo foi interceptado por um demónio de alto calibre, um príncipe das trevas. E agora os dois estão a lutar. Inclusive, o arcanjo Miguel foi ajudar esse anjo que traz a tua resposta. E, portanto, só para tu saberes que é uma questão de tempo e tu vais ter a resposta muito em breve. Esta é uma palavra muito poderosa, porque por vezes as pessoas, mesmo aquelas que andam com Deus e que são fiéis, tudo isso, não entendem porque é que por vezes as respostas demoram. E é aí que entra o seguinte segredo: vir à casa de Deus e vir a uma reunião que acontece todas as sextas-feiras, que tem o título de Lutar até Vencer. É nessas reuniões que nós não só ensinamos a palavra de Deus, louvamos a Deus, etc., mas, essencialmente, lutamos com as armas do Espírito, lutamos contra os poderes das trevas, para que esses poderes, caiam por terra e para que esses poderes libertem os dinheiros, os documentos, aquilo que seja que Deus já deu e que foi interceptado por esses demónios, como eu já disse. E, portanto, é muito importante servir a Deus. É muito importante ser membro da igreja. Procure a igreja mandar mais perto de si. E vá à reunião de sexta-feira também. E vai ver como tudo vai ser diferente. Porquê? Porque nós lutamos. E não lutamos, claro, ao boxe, ou com tiros, metralhadoras, com essas guerras convencionais, porque contra os demónios isso nada funciona. E eles existem mesmo. E o próprio Jesus disse, o diabo é que veio para matar, roubar, destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Então, por vezes, há que lutar. Eu tenho esse livro, que a Lilian mencionou há bocadinho, que tem este título que diz Como Lutar contra o Diabo. E eu ensino muitas coisas que se refere a quem é o nosso verdadeiro inimigo. Comparo, por exemplo, a uma tourada em que o touro é enganado, vai lutar contra uma capa vermelha, vez após vez, após vez, após vez, e o inimigo verdadeiro não é a capa vermelha, mas o homem, o toureiro, está mesmo ali ao lado, a meio metro, que o engana e espeta-lhe farpas. É isso que o diabo faz às pessoas. Mesmo aquelas as pessoas que pensam que são os chicos espertos, não acreditam nada disto, não faz diferença nenhuma, porque é isso que acontece. Então, depois, eu ensino aqui que as pessoas que estão com Deus, entregaram a vida a Jesus e andam com Deus, estão completamente noutro padrão, noutro lugar, em que estamos debaixo das bênçãos de Deus e proteção de Deus e temos direito a bênçãos.
Depois, enfim, muitas outras coisas que eu ensino aqui, e ensino que nós temos que, de facto, lutar contra os poderes das trevas. Eu dou aqui também exemplos que me aconteceram na minha vida há bastante tempo, mas não importa, que se refere a finanças. Eu era engenheiro civil, calculava pontos e estruturas especiais, e depois para ir para a escola bíblica e me dedicar, não podia estar como engenheiro, porque o engenheiro tem horas para entrar, não tem horas para sair. Então, pedi a Deus e Deus me deu um pequeno negócio. E Deus me abençoava. Aconteciam milagres. Só que, não uma vez, nem duas, nem três, o diabo me roubava, ou tentava roubar o dinheiro, os clientes, as encomendas. E, portanto, eu tive que me agarrar à Bíblia para aprender a lutar contra o diabo. Tive que me agarrar à Bíblia e a Jesus e venci. Não vou dizer que venci todas, ninguém é o campeão, mas venci muitas batalhas contra o diabo. E, portanto, se quer uma recomendação, que é esta: como vencer situações financeiras, estude o livro, leia o livro. Onde é que você pode arranjar o livro? Bem, numa igreja Maná, ou então, não sei se eu tenho aí o site que diz a editora Curiacos, ou curiacoseditora.com, veja lá se está aí. Exato, curiacoseditora.com. Nesse site você encontra todo o material, vai encontrar esse livro, e vai conseguir, como está na forma digital, não é? Baixá-lo de imediato e começar a estudar. Neste livro também eu ensino, tenho práticas de como lutar contra o diabo. Como é que se fala ao diabo? Quando você quer lutar contra o diabo, é com aquilo que se chama a espada do Espírito, que é dizer versículos bíblicos. Está escrito Satanás e damos o versículo adequado. Depois eu falo ao problema, como Jesus também ensinou, falo ao problema e ordeno que o problema desapareça. Veja só que coisa tão estranha. Depois falo a Deus e agradeço a Deus porque a vitória já é minha, porque Jesus pagou por tudo isso lá na cruz. E depois há outra questão mega importante, que é o seguinte: tudo isso eu devo fazer. Quanto melhor eu fizer isto, quanto mais eu souber sobre esta área, mais sucesso eu vou ter. Mais depressa eu vou ver que as situações financeiras desaparecem e as bênçãos vêm. Mas a base das bases de eu ter sucesso financeiro é lembrar que há uma lei cardinal de Deus, que está descrita em Marcos 4:26, que diz que tudo no reino de Deus, no governo de Deus, no céu, na terra, ontem, hoje, eternamente, a lei cardinal é a lei de semear para colher. E o nosso dinheiro são sementes. As nossas palavras são sementes. Está a ver? As nossas atitudes são sementes. E então, quando Deus nos diz para honrar a Ele com dízimos e ofertas, não é um pagamento que se faz. Está a ver? Ninguém paga nada a Deus. É uma semente que se semeia. É um método de Deus tirar você da crise. Portanto, voltando ao início desta conversa, a situação não se vai resolver por você chorar e pedir e dizer a Deus como é que se faz. A sua situação financeira vai se resolver quando você der ouvidos a Deus e fizer o que Ele diz, porque Ele não muda. Então, quando uma pessoa está em crise financeira, não só tem que fazer o que eu acabei de dizer, mas tem que semear. E por vezes a pessoa está tão mal que tem que fazer o que nós chamamos de semear em tempo de fome. O caso de uma viúva estava literalmente a morrer à fome. Ela ia comer o último pão, ela e o seu filho, e depois ia morrer. Não havia mais nada. Mas Deus apareceu-lhe através do profeta. E o profeta disse-lhe assim: olha, não, só tenho um bocadinho de farinha e um bocado de azeite. Vou fazer o último pão e vou morrer com o meu filho. Então o profeta disse assim: olha, faz esse pão, mas dá primeiro a mim. Porque então Deus vai multiplicar a tua farinha e o azeite e não vai faltar até que esta crise desapareça. Alguém diria assim: mas isto é mesmo maldade, então o homem de Deus vai dizer, dá primeiro a mim. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que antes de nós usarmos o nosso dinheiro para aquilo que nós precisamos,
devemos honrar a Deus porque é uma semente que nós vamos semear. Se não puser nada na mão de Deus, Deus não pode multiplicar coisa nenhuma. A ver? Mas se você honrar a Deus mesmo, principalmente em tempo de crise, o que vai suceder é que Deus vai multiplicar essa semente em tempo recorde e Deus nunca chega atrasado. Então, vá à Igreja Maná mais perto de si, se você está numa situação destas. Se você mora longe de uma Igreja Maná, você também pode aplicar esta lei e vai ver aqui no ecrã como é que você pode fazer enquanto o time toca uma música de fé. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me falta. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Engrandecido seja o Senhor, é Ele quem dá força. Deixe-me orar por si agora. Ó Deus, eu te agradeço, porque tu és um Deus fiel, nunca falhas. Tudo o que tu prometes acontece. E por isso eu tenho a certeza que todas as pessoas que estão em direto comigo, que estão a passar por essa situação tão difícil, mas que decidiram pôr a tua palavra em prática, eu sei, todas elas vão vencer, no nome de Jesus. Amém, amém. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Então hoje vou começar uma série que vou falar durante os próximos dias, cujo título é Olhe para Jesus e não para o problema. Eu exorto você a prestar muita atenção no que eu vou ensinar, porque o que eu vou ensinar é o que eu vivo faz bastantes anos e funciona. São segredos de Deus fantásticos. E basicamente diz o seguinte: quando uma pessoa está debaixo de um problema, quando há algo que está a acontecer e você nem sequer vê a luz ao fim do túnel, é hora de você parar de olhar para baixo, para os problemas, para a doença, para o cancro, para seja o que for, e olhar para cima, para Jesus, porque é de lá que vem o socorro. É que nada é impossível para Deus. Então, nós vamos ver o que é isso de olhar para Jesus, porque quem olhar para Jesus vai ter milagres. Então, um exemplo muito rapidinho, porque nós vamos ver vários exemplos. Vamos ver o caso do Pedro, do Abraão, a mulher que tinha um fluxo de sangue, o Eliseu cercado por inimigos, enfim. Mas um exemplo padrão é este. Pedro e os restantes discípulos estavam num barco. E o diabo causou um temporal terrível a fim de matar os discípulos de Jesus. Mas Jesus sabe tudo, foi ter com eles por cima das águas. E ao longe, o pessoal olhando, viu alguém, pensou, é um fantasma, vamos morrer, mas Jesus disse, não tenham medo, sou eu. Então Pedro encheu-se de coragem e disse, Senhor, se és tu, manda-me sair do barco e andar por cima das águas e ter contigo. E Jesus, cheio de paciência, disse, ok, anda lá. E Pedro saiu do barco, andou por cima das águas. Só que tem este detalhe. Enquanto Pedro olhou para Jesus, ele andou por cima das águas. Como? Não sei. Deus é um Deus de milagres. Mas quando ele deu atenção ao vento, ao temporal, às ondas, e começou a pensar, mas eu sou maluco, como é que isto pode ser? Isto não é nada normal, isto é impossível. Começou a afundar-se. Porquê?
tirou os olhos de Jesus, pôs os olhos no problema. E isso é o que eu quero ensinar a si. Se você está doente, você tem uma crise financeira, familiar, negócio, seja o que for, o segredo é tire os olhos dos problemas. Não atente para aquilo que se passa, mas olhe antes para Jesus, que eu já vou dizer como é que se faz. Porque então também você vai andar por cima das águas. Então, muitas vezes, não é só o caso da pessoa que tem um problema, não sabe como vai ser resolvido. É também o caso de alguém que tem uma vida estabilizada, mas que gostava de alcançar um certo objetivo, um alvo. Então, para ele é um desafio, porque ele não tem capacidade financeira, nem capacidade social, etc., para atingir tal alvo. É um alvo que está acima das suas posses, da sua posição social. E, portanto, para ele é um alvo também impossível. Então, repetindo, não é que ele seja mau, mas ele gostava, ansiava atingir o outro padrão de vida, de negócio, familiar, etc. Mas não está ao alcance dele. E a pergunta que se põe é, será que Deus pode e quer ajudá-lo? A resposta também é sim. Todavia, você tem que fazer o mesmo. No seguinte sentido, não olhe para o seu tamanho, não olhe para o tamanho do seu salário, não olhe para o tamanho do seu negócio, não olhe para nada exceto olhar para Jesus. Sabe, tanto no meio de uma adversidade como no meio de um desafio, o grande segredo para termos sucesso, vitória, é parar de olhar para os problemas e olhar para Jesus. Parar de olhar para o nosso tamanho do nosso salário, etc., e olhar para Jesus. Porque então sim, cumpre-se o que está escrito em 2 Coríntios 4,18, que diz assim, não atentando para as coisas que se veem, as coisas se veem quando há crise, quando há problemas gravíssimos, ou quando é um alvo que eu, pessoalmente, na minha força não consigo atingir, não atentando para isso, mas para as coisas que não se veem ainda, que são as promessas de Deus, olhando para Jesus. E, a seguir, ainda em 2 Coríntios 5,7 diz, e andemos pela fé, e não pelas vistas. Andemos pela fé, quer dizer, pelo aquilo que Deus diz. Andemos por aquilo que Deus fala, promete, porque Ele não é um homem para mentir. Está a ver? Não seja movido por sentimentos, emoções, por dores, por circunstâncias adversas, por aquilo que se vê, por problemas, pobreza. Claro que essas coisas existem. Ninguém está aqui a fazer de conta que não existe. Existe. Vai lá ao hospital a ver se as doenças não existem. Vai lá ver aí, infelizmente, vários bairros onde há pobreza meio grande. Claro que existe. Mas eu estou a dizer não atentando. Não gastando tempo a pensar nisso. Ou muito menos falar disso. Está a ver? Antes olhando para Jesus. E olhar para Jesus é o quê? É você olhar para os retratos de Jesus que estão na Bíblia. Às vezes eu, quando estou a ensinar isto numa igreja, pergunto assim a uma senhora, então, minha irmã, você tem filhos? Ai, tenho filhos. E netos? Oh, sim. Quer ver? Quero. E rapa da carteira e mostra as fotografias dos seus filhos e dos seus netos. Olha aqui o meu neto, o meu filho mais velho, tal. Eu digo, irmã, isto não é nada do seu filho. É. Eu digo, bem, é uma foto do seu filho. Isto é um papel que tem a foto do seu filho. Ah, sim, claro. Ora bem, a Bíblia é a mesma coisa. A Bíblia tem muitas fotos do Jesus que cura, que abre um caminho onde não há caminho, transforma a água em vinho, do Jesus que multiplicou pão e peixe, do Jesus que curou os cegos, mudos, paralíticos, etc. Quando você está a olhar para uma história dessas, você está a olhar para Jesus. No tempo em que escreveu a Bíblia, não havia videoclipes, a ver? Não havia WhatsApps, não havia televisão. Então, foi uma coisa altamente para a frente, tecnologicamente falando, escrever a Bíblia e depois reproduzi-la aos bilhões.
Então hoje, se eu quiser olhar para Jesus, como é que eu faço? Em vez de eu estar preocupado a pensar no problema de saúde, que o médico disse que não tem solução, sei lá, eu vou olhar para versículos bíblicos que dizem: Jesus verdadeiramente pagou pelas nossas enfermidades e dores e pelas suas pisaduras chicoteadas já nos curou. A ver? É Deus que não só perdoa todas as iniquidades, mas sara todas as enfermidades. Quando eu estou a olhar para esses versículos bíblicos, estou a olhar para histórias em que Jesus curou uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, uma senhora que tinha um fluxo de sangue há não sei quantos anos, etc. Eu estou a olhar para o Jesus que cura. Está a ver? Se eu estiver em aflição, se você estiver em aflição na área financeira, você vai olhar para o Jesus que multiplica o pão e o peixe, vai à história da Bíblia que fala disso, e vai ler outras passagens em que Jesus diz que eu tenho que semear para colher, e aquilo que eu semear, isso que é de acordo com isso, Deus vai multiplicar. Diz também que Deus é que é a nossa fonte, etc, etc. Então, para eu olhar para Jesus, eu olho para versículos bíblicos ou para as histórias de Jesus. E por incrível que pareça, dá resultado. Sabe, fé não é um faz de conta. Fé não é uma mesinha. Não é uma coisa religiosa. Não é dizer a Deus o que é que Ele vai fazer. Fé é uma força. Imagine eletricidade. Eletricidade é uma força que não se vê, mas que, quando aplicada adequadamente, faz mover motores, frigoríficos, hoje até carros elétricos, etc, etc, etc. Fé é, semelhantemente, uma força que vai buscar o quê? O que Jesus já pagou na cruz. Cura divina, libertação, resolução de problemas, milagres, tudo. Tudo isso Jesus já pagou, já comprou, está guardado nos armazéns de Deus. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos que estão guardados no mundo do Espírito, nos armazéns de Deus. Fé vai buscar isso. E fé é uma força que vem por ouvir a palavra de Deus e sai do seu coração para ir buscar as bênçãos. É uma força que vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus e sai para ir buscar aquilo que você precisa. Sai como? Por falar e fazer o que Deus diz. É engraçado, não é? Então, você quer vencer. Só um caminho. Aprender a palavra de Deus. Vir uma igreja Maná mais perto de si. Vir estudar a palavra de Deus. Ler livros, ler a Bíblia. Os livros, eu escrevo os livros, não é? É para explicar, ensinar o que está na Bíblia. Tudo é baseado na Bíblia, não há cá outras invenções. E é por áreas específicas, da família, do casamento, enfim. Então, a exortação para você vencer é: olhe para Jesus. Mas para olhar para Jesus você tem que ler a Bíblia, tem que conhecer as histórias, tem que vir a uma igreja Maná para aprender estas coisas. Mesmo que você esteja bem no início, está na aflição, marque uma consulta pastoral. O bispo ou o pastor terá todo o prazer em acompanhar você até que todo o seu problema seja resolvido. E agora, para terminar este meu estudo, vou pedir aqui ao time que toca um hino que diz: olha para Jesus e não para os problemas. É que nós aqui na igreja temos este costume de fazer músicas, os nossos jovens, não é? Fazem músicas, mas que é de acordo com a Bíblia ou de acordo com as lições que eu dou. Vamos lá ouvir. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Com fé. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para
Jesus com fé e olha para Jesus que salva, olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Ouça, não perca os próximos dias, porque eu vou ensinar esta mesma matéria. Eu vou dar exemplos fenomenais. Uma vez, por exemplo, um homem foi atacado por um exército. O exército inteiro rodeou a casa dele à noite para o matar. Mas ele era um homem de Deus e não temia. E disse ao seu empregado: olha, são mais aqueles que estão connosco que aqui estão lá fora. E o empregado pensou: isso homem é maluco, nós só somos dois e o exército, nós vamos morrer. Mas ele tinha fé. E você vai ver o que é que ele fez, porque você vai fazer o mesmo e os seus inimigos também não vão conseguir atingir. O outro caso é do Abraão. O Abraão foi um homem escolhido por Deus, é o pai da fé. E Deus o abençoou financeiramente, ele tornou-se mega rico. Mas andava triste, porque ele não tinha filhos. A mulher sempre fora estéril, ele já tinha 100 anos, a mulher 80 e não tinha filhos. Mas Deus lhe prometeu: tu vais ser o pai de uma multidão. Mas eu nem sequer um filho tenho. E há pessoas que sofrem muito com isso também. E sabe, Deus não fez o milagre de repente. Deus obrigou o Abraão a fazer o que a Bíblia diz, a fazer as leis de Deus. Então sim, é isso que você tem que aprender, as leis de Deus, para fazê-las. Vamos lá ouvir mais um bocadinho da música. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. E olha para Jesus. E agora é hora de nós orarmos. Orar com fé. Muitos de vocês escreveram, telefonaram, falaram dos vossos problemas, dificuldades, e estão a pedir oração. E eu vou orar muito em breve. E só para lhe dizer o seguinte: oração da fé é o quê? É quando você diz a Deus: eu recebo agora a minha cura. Não é um dia. Eu recebo agora a minha cura. E quando eu orar, Deus coloca o seu poder, o poder dele, dentro de si. E esse poder vai restaurar o seu corpo, acrescentar o que tiver em falta, vai abrir um caminho na sua vida onde não há caminho, vai resolver problemas, etc. Tudo o que você tem que fazer é acreditar. E por isso, agora mesmo, estenda a sua mão sobre mim e, se for possível, toque até no ecrã. Eu sei que há muita gente que já teve muitos milagres desta forma, porque para Deus não há distância. É como se eu tivesse a pôr as mãos em si. Mas quem te põe o poder é Deus. Então há também pessoas que põem lenços e roupa, porque vão levar essas lenços e roupas ungidas por Deus à casa de alguém que está muito mal, à clínica ou ao hospital, e funciona. E por isso agora é hora de você fazer a oração da fé e dizer comigo: ó Deus, eu recebo agora o meu milagre. Eu recebo agora a minha cura, o teu poder. Eu recebo agora a resposta à minha oração. Amém e amém. E agora sou eu que vou orar por si. Agora sou eu que vou falar ao diabo, a Deus e para si. Senhor Jesus, em primeiro lugar, te agradeço que és um Deus e o único Deus, e não falhas, não mentes. Tudo que prometes funciona sempre. Tu dizes que saras, que abres caminhos, etc. Agora eu falo ao diabo e digo: Satanás, estás debaixo dos meus pés
E estás seguido com o nome de Jesus, tens de dobrar o teu joelho. Portanto, sai dessas casas, dessas famílias, dessas pessoas. E agora fala às doenças e enfermidades, cheque para raiz. Em nome de Jesus, amém e amém. E agora o que é que você deve fazer? Segura na mão de Deus. Anda com Deus. Vai à igreja. Prevalece na igreja. Ser membro, não visites a igreja. Anda com Deus. E vais ver como tudo vai mudar para melhor. Vamos ouvir um bocadinho desta música? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Estou de volta com vocês e agora vamos assistir um testemunho. É muito importante nós assistirmos sempre, passarmos testemunhos aqui no programa do Basta Crer, para encorajar você que está em casa e para mostrar também o quanto Deus é bom, não é? O quanto Ele se importa conosco e outras pessoas que também são a prova disso. Então vamos ver este testemunho. Chamo-me Ana Teresa, venho da Igreja Manádico de Via. O meu testemunho agora é a favor do meu filho, de uma empresa que o nosso apóstolo realmente está sempre a pôr o dedo, e realmente é verdade, que é a TAP. O meu filho trabalha na TAP há 8 anos, desde que começou a pandemia. O apóstolo começou a sentir da parte de Deus que quem tinha familiares ou que trabalhasse lá para dar ofertas especiais a favor dessas situações. Eu fiz, mas os ameaços de despedimento não acabavam. Ele nunca foi para o desemprego, nunca foi mandado embora, mas neste março o Espírito Santo tocou no meu coração que eu ia dar uma oferta especial de novo. Eu não só dei a oferta, no dia que eu dei a oferta liguei para o Basta Crer, pedi oração, durante 8 dias ou 7 ficou num altar, foi orado diariamente, e eu esta semana passada tive a grande maravilha que a TAP não ia fechar, não ia despedir nem baixar os salários. Beijo para o Rei, glória a Deus. E como eu referi no início do programa de hoje, os números que nós temos à sua disposição, o número do SOS e o número do WhatsApp, eles estão disponíveis 24 horas por dia, não só no horário do programa, mas também 24 horas por dia. Se você necessitar de ajuda, pode entrar em contato conosco. Vamos ver. Precisa de ajuda? Saiba que temos para si um serviço gratuito, onde pastores irão ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Ligue para nós através do número +351 21 190 89 90. Ou envie mensagem por WhatsApp ou Telegram para o +351 912 895 800. Deus pode e Deus quer ajudá-lo. Para mais informações, consulte bastacrer.com. E uma forma de você ter os seus problemas resolvidos, ser acompanhado é através da consulta pastoral, que é semelhante a uma consulta médica, em que o pastor, um dos nossos pastores que são treinados, irá falar com você e irá te ajudar a encontrar não só a origem deste problema, como também a solução. Porque a origem, muitas vezes, quando nós estamos passando por alguma situação ou algum problema, nós pensamos que a origem desse problema pode ser isto, né? Mas, na verdade, às vezes é o contrário do que pensamos ou imaginamos, não é? Então, é importante você receber os conselhos de uma pessoa que sabe o que está dizendo para você, e principalmente de acordo com a palavra de Deus. Vamos ver. Saiba que temos para si um serviço gratuito onde pastores treinados irão, à semelhança de uma consulta médica, ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Consulta Pastoral, a mudança para a sua vida. E claro que se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, +351 21 190 8990, ou através do número do WhatsApp, +351 912 895 800. Agora, para você que nos acompanha, talvez fica curioso para saber o que acontece por trás das câmeras. Para isso, nós temos o making of. Vamos ver o que aprontamos hoje.
começamos o programa Basta Crer, como vocês viram, nesse estúdio diferente. Vocês acompanharam aí a montagem, todo o processo para termos tudo em ordem para começarmos então o programa Basta Crer. Ontem já tivemos o programa, hoje estamos tendo novamente, nesse momento, está agora o feedback atuando. E olha só, gente, o pessoal aqui no estúdio já tá, assim, super animado. Há pouco tivemos uma música mais animada com o feedback. E tá um ambiente realmente muito diferente, porque o pessoal fica aqui sentado no sofá. Tem a Estela, que é quem apresenta e fala também com as pessoas ao longo do programa. E claro, o apóstolo Jorge Tadeu também vai aparecer dando a palavra de Deus. Ele já tá ali no canto dele se preparando, enquanto que as bandas também participam no programa, sentadinhos no sofá ou então ali no cantinho para poder entrar em cena. Vocês viram ali atrás os meninos, todo mundo aproveitando. E claro, a parte técnica impecável. É muito legal acompanhar aí, né, os eventos e gravações que acompanhamos através do Making Off. Por acaso, era eu ali no Making Off, teve um dia que eu brinquei falando que era minha irmã gêmea e depois teve pessoas a conversar comigo pensando que eu tinha uma irmã gêmea. Não, não tenho uma irmã gêmea, sou eu mesmo com cabelo maior. E agora eu quero falar acerca da igreja online para você que nos acompanha, que está longe, infelizmente ainda não tem uma igreja Maná física aí na sua cidade, no seu país. Para isso, você tem a igreja online, não tem desculpa para não encher o seu coração com a palavra de Deus. Essa plataforma fantástica tem muitas opções e muitas ferramentas. Vamos ver esse spot que explica melhor. A Igreja Online foi criada com o objetivo de ajudar todos os que moram longe de uma Igreja Maná, mas querem receber a palavra, unção e fazer parte dessa família que já alcança todos os continentes. Nesta plataforma digital, você vai encontrar programação em português, espanhol, inglês, francês, russo e eslovaco. À vossa disposição, temos reuniões semanais, grupo familiar, comunhão com Deus, lutar até vencer, estudos bíblicos e outros conteúdos que ajudam a criar e manter fortes raízes em Cristo. Serviços de chat, marcação de consulta pastoral, pedidos de oração. São ferramentas que você pode usar para receber ajuda, informações e o apoio que necessita. Você mora longe, ama a Deus e quer conhecê-lo melhor e levar outras pessoas a Jesus? A distância não é impedimento. Fale conosco. Juntos conseguimos chegar mais longe. Igreja Online. A sua igreja sem fronteiras. Então corre lá, agora mesmo acesse o site da Igreja Online, www.igreja-online.tv
Envie também para as pessoas que você conhece, que ainda não tem uma Igreja Maná física, para que você e essas pessoas possam fazer da igreja online as suas igrejas, não é? Mas atenção, que se você que nos assiste tem uma igreja física para você frequentar, não é para ficar em casa no sofá, não. Vai para a igreja sim, a igreja online é só para quem não tem nenhuma igreja próxima, não é? Agora, quem gosta de um bom filme, uma boa série? Eu tenho certeza que você que está em casa gosta de assistir um bom filme, uma boa série. E a novidade é que nós temos o Cine Curiacos para vocês que ainda não conhecem. É uma plataforma que temos lá conteúdos com filmes e séries 24 horas por dia. Vamos ver. Gosta de um bom filme? O Cine Curiacos foi feito a pensar em si. Um canal com filmes evangélicos 24 horas por dia para que esteja conectado com Deus. Aceda a curiacos.com, clique em Cine Curiacos e desfrute de uma grande variedade de filmes para si e para a sua família. Cine Curiacos. E para as crianças também temos uma plataforma exclusiva que é a Curiacos Kids. Se você que está aí deste lado tem filhos ou lida com crianças ou quem sabe até cuida de crianças, muitas vezes não sabe o que colocar para essas crianças assistirem, então saiba que nós temos disponível para vocês a Curiacos Kids, uma plataforma exclusiva para as crianças, como eu já disse, e é muito boa porque realmente hoje em dia os desenhos estão cheios de rebeldia, de violência, e na Curiacos Kids você pode ficar tranquilo que o seu filho não vai ser influenciado para este lado. Vamos ver o spot. Sabia que existe um canal gratuito 24 horas por dia com conteúdos para crianças ao seu dispor? O Curiacos Kids é um canal infantil onde você poderá ter a certeza que a sua criança assistirá a conteúdos com bons valores, sem violência e educativos. Aceda a curiacos.com e clique em Curiacos Kids. E você que está em casa já ouviu falar sobre os grupos familiares? Já frequenta um grupo familiar? Ainda não? Então, o grupo familiar tem um grande objetivo de não só ensinar a palavra de Deus, como também ganhar mais almas para Jesus, evangelizar e atingir cada vez mais pessoas. E é através dos grupos familiares que nós vamos abrir mais igrejas. Então, se você nos acompanha, talvez entregou a sua vida para Jesus recentemente, tem muitas dúvidas, saiba que o grupo familiar é perfeito para você, porque lá você vai aprender os rudimentos básicos, vai ser acompanhado, vai estar em comunhão com outros irmãos também. E caso você que nos acompanhe gostaria de entregar a sua casa para um grupo familiar, veja como você pode fazer isso. Gostava de ter um grupo familiar em sua casa? Onde quer que você esteja, poderá ter um. O grupo familiar é uma reunião a meio da semana onde ensinamos os rudimentos do cristianismo. Pode ser dado em casa de um membro da igreja ou à distância via online. Você está longe e não tem uma igreja Maná perto de si? Dê a sua casa para um grupo familiar online. Consulte o site bastacrer.com, clique aqui, preencha o formulário e envie. O grupo familiar é um ponto de luz em cada casa. Você ama a Deus e o próximo? Dê a sua casa para um grupo familiar. Deus vai abençoar a sua casa e toda a sua família. E você que está aí, gosta de música boa? Gosta de dançar ou gosta de ficar mais calmo ao som de uma boa música? Saiba que nós temos para você a Curiacos Music.
A Curiacos Music tem um site para ti com as músicas que mais gostas. Vem conhecer os artistas e aprender a cantar e tocar as suas letras e cifras. Convida os teus amigos para ouvir os teus álbuns preferidos em curiacosmusic.com, a tua música. E agora vamos ficar com um videoclipe de uma das bandas da Curiacos Music. Vamos lá! Em todo meu viver e tudo que eu fizer, se há algum louvor, seja entregue a Deus, pra levar a arca. Deus me escolheu. Em todo o meu viver e tudo que eu fizer, se há algum louvor, seja entregue a Deus, pra levar a arca. Deus me escolheu pra eternamente eu lhe servir. A honra e a glória seja entregue a Deus. É pra Ele, é pra Ele. Oh, a honra e a glória seja entregue a Deus. E o louvor, e a honra, e a glória, e o poder, e o reino, e a majestade, é pra Ele, é pra Ele, é pra Ele. A honra e a glória, deixa entregue a Deus. E assim chegamos
ao fim do nosso programa de hoje. Te esperamos no próximo Basta Crer. Tchau, tchau. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? E se Ele não poupou seu único filho, Jesus? Se Ele não poupou seu filho, Jesus? Se Ele não poupou seu filho, Jesus? Se não poupou o filho, não nos dará Ele tudo? E quem nos poderá separar? Quem nos poderá separar? Quem nos poderá separar do seu amor? Tão grande amor, do seu amor. Quem nos poderá separar? Tribulação, não. Angústia, não. Perseguição, não. Fome, não. Nudez, não. Perigo ou espada,